Vamos falar sobre esse lado esquerdo da defesa? Curto e direto. Eu barraria Freitas e René. Assim, categoricamente. O que os mantém dentro de campo? Vamos falar do René. O René está jogando por supostamente ser um lateral com boa capacidade de recomposição. Ele já foi esse jogador. Na época do Sport, do Flamengo, iníciozinho do Inter. Já está ficando mais velho, mesmo sendo muito defensivo, mesmo apoiando um pouco, continua sendo um lateral defensivo, mas já apresenta falhas importantes. Outro problema do René. O Zubeldia tem uma proposta de jogo muito clara com a bola. Saída de bola do Fluminense, os laterais fecham para compor o setor de meio campo, para ajudar nessa construção inicial, tendo os pontas muito abertos. Os pontas basicamente atuam como alas, laterais ofensivos. E para você ter laterais por dentro, pelo meio, construindo, você precisa ter laterais que saibam construir. E o René não constrói quase nada. Jogador que entrega muito pouco na parte técnica. Com a bola, quando o Fluminense tem a bola, ele é um jogador com a limitação de jogo e, além de tudo, pouquíssimo corajoso. Quer ver um lance? É que, infelizmente, eu não posso colocar aqui para não tomar strike. Naquele lance espetacular do Acosta, aquele passe que ele dá para o John Kennedy, todo mundo, Acosta. Aí as pessoas falam assim, mas você tem que esquecer, você não pode esquecer que foi o René que começou a jogada. Verdade. A bola estava na esquerda, o René adianta e ele toca para o meio. Mas sabe por que o René fez isso? Pouquíssimas pessoas notaram. Porque o René errou o domínio de bola. E quando ele erra o domínio de bola, ele precisou adiantar a bola. Quando ele adianta essa bola, o Acosta estava sozinho. É mérito, ele achou, mas era um passe simples. Mas o René estava se preparando para dominar a bola e tocar para trás. Peguem esse lance. Uma pena não poder colocar aqui por causa de direitos de imagem. Posso ter o vídeo desmonetizado, tomar strike, por causa de segundos. Infelizmente, a política do YouTube é essa. Mas peguem esse lance do passe para o John Kennedy, que sai o gol do Samuel Xavier contra o Atlético Mineiro. A bola vem para o René, ele tenta dominar a bola, erra o domínio, acaba sendo forçado a adiantar a bola, e ao adiantar a bola, o Acosta fica livre no meio e dá o passe. Porque eu tenho certeza que a bola ia chegar nele. Se ele dominasse, ele ia pegar e tocar para trás e a jogada não existiria. O Atlético iria recompor e o Lúcio Acosta ia ficar marcado. Então, assim, é um jogador com muita dificuldade técnica. Aí você pensa, tá bom, Leandro, vamos tirar o René. Vamos botar quem? Esse é um problema, admito. O Fuentes tem muito mais características de um lateral ofensivo. Eu acho que para esse modelo do Zubeldia, ele seria mais útil do que o René. É um cara que chega mais ao fundo. O problema é que o Fuentes, cara, ele tem um problema muito grave de posicionamento. Ele invariavelmente está mal posicionado para receber a bola e principalmente sem a bola. Muitas vezes ele não fecha a linha de 4 corretamente, não faz o movimento com os outros 3 defensores. Tem dificuldade para poder marcar, não é um bom marcador. Então você acaba perdendo. Nisso, o René não é o marcador que já foi, mas ainda assim é melhor do que o Fuentes. E você tem o menino da base, o Wagner, que acabou de renovar o contrato, que a gente não sabe. É uma dúvida, pode ser um bom jogador, pode não ser. Mas já falei em outros vídeos e repito, eu prefiro a dúvida do que uma certeza que não vai levar a gente para lugar nenhum. O garoto pode ser mau ou bom jogador, ou razoável. Se for razoável, acho que já toma vaga. Se for mau jogador, estamos na mesma, porque os outros 2 também não entregam. E se for bom, lucro. Eu tentaria. Eu vou sempre optar pela opção, pela alternativa corajosa. Eu vou sempre pensar nisso. E o Freitas, gente, assim, o Freitas é um delírio coletivo de grande parte da torcida do Fluminense, quando ele, em algumas partidas, joga bem. E joga bem mesmo, tá?
E joga bem mesmo. Contra o Atlético ele jogou muito bem. E teve outras partidas que ele foi bem. Mas esse rapaz, ele tem... Eu não sei o que acontece com ele. Ele às vezes se empolga e acha que é um jogador muito técnico. E ele definitivamente não é. O Freitas, ele não é esse grande lançador que ele pensa, embora tenha um índice de acerto até razoável quando inverte a bola. Ela sai da esquerda, vai para a direita. Mas é um cara extremamente afobado, atabalhoado, nervoso e que também se posiciona mal. Na minha opinião, não é um zagueiro de nível de Série A de futebol brasileiro. Me desculpe. Eu tenho dificuldade até de entendê-lo como reserva. Não gosto do Freitas. Acho um jogador fraco que viveu e pode viver bons momentos. Vários jogadores limitados já tiveram ótima fase. O goleiro Fernando Henrique. Vocês achavam ele bom goleiro? Eu nunca achei. Espalhafatoso, fazia defesas que não precisava, tomava uns frangos. Mas ninguém pode duvidar, ninguém pode contestar a excelente Libertadores 2008 que ele fez. O cara pegou tudo. Ele se tornou um bom goleiro por causa disso? A carreira dele diz isso. Depois do Fluminense, você jogou aonde? Aliás, continue em atividade. É um grande cara, um cara bacana. E um bom jogador pode viver maus momentos. Então, esse é o caso do Freitas para mim. E o lado esquerdo defensivo é o elo fraco desse time. Mais até do que a dificuldade dos pontas, que são limitados com a bola, embora corram muito, façam corredor, esse vai e vem, Canobi e Serna. Mas o lado esquerdo, cara, na boa, precisa de mudanças. Eu tentaria o Inácio por ali. Ah, mas ele tá acostumado a jogar pela direita. Cara, ele é zagueiro profissional e tá no Fluminense, cara. O Inácio é um grande zagueiro, é um bom zagueiro? Eu também não acho. Mas me inspira um pouquinho mais de confiança do que o Freitas. Thiago Santos e Manuel, nem pensar. Mas a solução mesmo, óbvia, o Lulante deveria ser o Davi. Garoto da base, jovem, promissor, que sem dúvida cresceria demais jogando ao lado dos maiores zagueiros da história do futebol. Era o Davi Schwintz quem deveria estar atuando como titular do Fluminense. Mas aí falta coragem, né? Falta, desculpe o termo, culhão para poder colocar o garoto, assim como o Fidelis, Riquelme e os outros atletas. Mas esse lado esquerdo, para mim, esses dois precisam sair. O Fluminense precisa encontrar outras soluções de peças para melhorar esse setor dos dois lados, atacando e defendendo. O Alexandre Rodrigo está dizendo que o Fidelis só vai jogar quando sair do Fluminense. Não duvido, acho que é o caminho até que é natural. Ele é o terceiro reserva. Pedro Carvalho, René e Freitas são jogadores que não podem ser titulares em time que quer título, concordo. René principalmente não é horroroso, mas vez ou outra entrega a paçoca, isso já vimos várias vezes. A torcida do Inter sabe muito bem. André Luiz, tá maluco? Falar do René é loucura? Então eu sou maluco, André. Eu acho que eu tinha que falar do René sim. É um jogador que não inspira confiança, assim como o Freitas. Paulo Henrique Machado, pai tem um carro no valor de 300 mil e Mário Bittencourt tem uma agência de automóvel. Vendeu por 20 mil e falou que foi um excelente negócio. Está se referindo aí certamente à proposta de SAF que o Fluminense apresentou, que a gente já vem debatendo aqui muitas e muitas vezes. E aí, galera, a gente vem sempre entrando naquela história do time ideal. Qual é o time ideal do Fluminense? É o time da ideia. O meu time ideal não vai ser nunca colocado. Já falei aqui. Eu, às vezes, jogaria quando voltar, né? Tiver condição física e tal. Às vezes, jogaria com Ganso e Acosta, com dois atacantes móveis por dentro. Às vezes, hoje o Acosta é titular, né? Se tiver que jogar um meia, esse meia tem que ser o Acosta. Mas o Ganso precisa ser o jogador imediato a ele, não o Lima. Ou a gente vai normalizar o Lima ser o reserva no setor de criação, porque ele fez um belo gol e deu uma ótima assistência. Por favor. Foram lances pontuais, a gente torce para que o Lima volte a jogar bem, legal. Mas me desculpe, o Lima não é um meia de criação do Fluminense. O Lima, ele é ali um faz tudo, é o cara que quebra um galho.
o Lima é o quebra-galho, né? Então, o reserva imediato do Acosta precisa ser Paulo Henrique Ganso, já que o Lescano, ao que parece, também não vai jogar esse ano, sei lá quando que ele vai voltar a jogar no Fluminense. Então, com o Ganso bem fisicamente, ele precisa ser o reserva imediato do Acosta. E dependendo do jogo, eu colocaria os dois juntos, dependendo do contexto do jogo, do que o jogo está pedindo, enfim, faria essas alterações. Então, time ideal, eu tentaria Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Davi e a lateral esquerda, ou mais uma vez o Fuente nesse esquema como um lateral construtor, ou o próprio Wagner. Martinelli e Hércules, aí o meio-campo hoje, sem dúvida, é o nosso setor mais forte, a parte física e técnica. Martinelli, Hércules e Acosta fazem um bom meio-campo. E o trio de ataque, não tem como imaginar outro, né, com as opções que nós temos nesse momento. Eu não posso pedir o Lavega, porque a gente não conhece o Lavega. O que eu peço é que o Lavega tenha sequência, que o Riquelme tenha sequência. A gente não vê. Então tem que ser Canobi e Serna e o atacante, o Joe Kennedy. Esse é o meu time aí, entre aspas, ideal, mas com a ressalva de que eu, dependendo do jogo, colocaria sim Ganso e Acosta para jogarem juntos. O Miligardi, eu estava Mirassol. Não entendi. Everaldo parou. Ah, tá. Estava em Mirassol, lá vendo o jogo. Everaldo parou de aquecer depois que a torcida começou a xingá-lo. Teve isso, né? Saiu e não voltou mais. Por isso acredito que o Zubeldia pôs o Cano uma lástima. Mas que bom, então. A torcida fez muito bem. Cara, as pessoas têm que entender o seguinte. A vaia, ela não é... O torcedor não vai jogador necessariamente por ódio ao cara. Eu acho que ninguém tem ódio. É uma palavra muito forte, né? Raiva. Só não gosta que ele não gosta do jogador. Não gosta dele. O torcedor não quer ver o seu time prejudicado dentro de campo. E a maneira que ele tem para poder se manifestar é vaiando. Não tem como 30, 40 mil pessoas se manifestarem, conversarem na arquibancada. Ela tem que ter algum grito uníssono para mostrar insatisfação. Qual é o grito? Eu, Leandro, já falei inúmeras vezes, por conceito, tá? Eu sou contra vaiar jogador durante as partidas. Porque, meu amigo, se ele entrou e se ele está sendo vaiado, dificilmente o jogador vaiado vai melhorar. Mas isso sou eu. Eu penso assim, eu não posso fazer o que as pessoas pensem como eu. E quem pagou ingresso como eu tem o direito de achar que tem que vaiar e acabou. O direito é legítimo. E exatamente por isso que eu entendo a vaia. A vaia é, não quero que esse cara entre. É a forma que o torcedor tem para se manifestar. Quando o Renato Gaúcho chamava o Soteldo, o Zubeldia, o torcedor está dizendo, não queremos ele, porque ele vai me prejudicar, ele vai prejudicar o time, ele vai me deixar puto. É isso. A gente precisa respeitar esse movimento. E quando chama um jogador, que eu não quero, eu também vai. Mas quando ele entra em campo, eu não vai. Eu acho que eu não vou ajudá-lo, vaiando. Ele já, sem vaia, já atrapalha, imagina com vai. Mas, de novo, entendo o torcedor que vai. Tá? É bom deixar sempre isso muito claro. Obrigado aí, Rafael Nunes, pelo superchat, irmão. Sobre o Freitas, o Fluminense contratou um jogador que atuava na lateral esquerda, sem destaque no Peru, para ser titular da zaga em linha de 4. Inácio, pelo menos, era destaque lá e na zaga. Muito bem lembrado, Rafael, e com um adendo. Algumas vezes o Freitas chegou a jogar como ala. Exatamente, como ala. O Sport Cristal, não, o Aliança Lima jogava às vezes com 3 zagueiros, ele estava de ala, atacando, sem obrigações defensivas. A posição de origem dele é a zaga, mas ele não vinha atuando assim. E a tua frase é perfeita. E segundo a imprensa peruana, o Fluminense pagou papo de 20 milhões de reais no Freitas. Assim, é um negócio assustador. E o Inácio é isso. Né? O Inácio foi eleito o melhor zagueiro do futebol peruano. Não é lá grande coisa, mas tá, era um destaque lá. E assim, ele ficar atrás do Freitas. E a verdade é o seguinte: o Freitas só joga porque é canhoto.
Criou-se no imaginário de quem trabalha no futebol que o quarto zagueiro, mesmo se ele não for bom, é melhor ter um canhoto do que não ter. Que loucura é essa, cara? Tem que jogar quem é melhor, pô. E zagueiro bom joga pela direita ou pela esquerda. O Thiago Silva, se botar pela esquerda, ele vai jogar bem, tudo bem. Eu tô citando um cara acima da média. Mas o zagueiro bom, independe da posição. Mesmo admitindo, eu sou canhoto, quando a gente vai para a direita é um negócio complicado. Mas, como bom peladeiro que já fui, já me aposentei até das peladas, né? Não tem mais pelada na Vila da Penha, uma violência do cacete, tiro pra caramba, a gente não consegue jogar bola. É brincadeira. Mas voltando aqui, o Freitas é isso, cara. É uma contratação absurda, mal feita, sem o menor critério. O Fluminense trouxe um jogador que não se destacava no Peru e atuava em outra posição. Assim. Muito bom o comentário aí, Rafael, e a lembrança.